Bem-vindas e bem-vindos a mais um Pode Crer na Bíblia. Hoje a gente mergulha fundo em Gênesis capítulo 19. É uma narrativa, assim, bem intensa, né? Visita de anjos, Sodoma destruição, as escolhas complicadas de Ló. Vamos desempacotar isso juntos? Exato. É um capítulo que mexe com a gente, né? Fala de justiça divina, mas também de misericórdia. E levanta questões sobre as consequências das nossas escolhas. A fragilidade humana no meio da depravação, né? Vamos ver os pontos principais e o que a gente pode aprender. Legal. Começa com Ló ali na porta da cidade, né? Recebendo dois visitantes, que na verdade são anjos. Ele oferece hospitalidade, tudo certo. Isso. Uma atitude inicial correta, um costume da época, né? Mas que logo, bate de frente com a realidade de Sodoma. Pois é, porque aí a cidade inteira, jovens, velhos, todo mundo cerca a casa e a exigência deles é terrível. Nossa, é terrível. Revela uma corrupção moral muito profunda, né? Coletiva. E a reação de Ló, oferecer as próprias filhas. É chocante, mostra um desespero imenso e talvez o quanto o ambiente já tinha distorcido o senso moral dele, né? Sim, um reflexo do lugar onde ele vivia. Mas aí vem a intervenção divina, né? Os anjos cegam os homens. Exato. Uma ação direta, um prelúdio, do juízo maior que estava por vir. Já mostra que a paciência tinha um limite. E esse limite chega logo. Os anjos avisam Ló. Olha, fuja daqui, a cidade vai ser destruída. Bem direto. Mas o Ló, ele parece que demora para agir, ele hesita. E os genros? Acham que é piada. Essa hesitação é muito interessante, né? Mostra como é difícil largar o que é conhecido, mesmo que seja corrupto, tóxico. A incredulidade dos genros também reflete bem o ceticismo de quem está totalmente imerso naquela cultura ali. E mesmo assim, com Ló demorando, os anjos literalmente pegam ele pela mão, a esposa, as filhas. Exato. A misericórdia divina agindo de forma quase coercitiva, né? Vamos, saiam daqui. É Deus forçando o livramento. Impressionante. E mesmo sendo salvo, assim, na marra quase, ele ainda vai negociar. Pede para não ir pro monte, mas para Zoar, uma cidadezinha ali perto, com medo. Pois é uma fé ainda meio vacilante, né? Medo do desconhecido, mesmo com a promessa de proteção divina ali clara. Ele busca uma segurança mais palpável, talvez. Parece que sim. Mas Deus, na sua paciência, permite que ele vá para Zoar. Sim, Deus concede. Mas isso revela essa luta interna do Ló, né? Salvo, mas com a obediência e a confiança ainda em desenvolvimento, digamos assim. E assim que Ló entra em Zoar, o sol está nascendo e, pum, começa a destruição. Fogo e enxofre do céu. Sodoma, Gomorra, toda a planície ali, tudo destruído. É uma cena forte. Fortíssima. Apresentada como um ato direto de juízo divino sobre aquela impiedade toda, né? Que tinha chegado ao limite. E no meio dessa fuga, a ordem era clara. Não olhem para trás. Mas a esposa de Ló, Ela olha e vira uma estátua de sal. É um símbolo muito trágico, né? muito. O que significa esse olhar para trás, na sua visão? Olha, não parece ser só curiosidade. Sugere um coração dividido, sabe? Um apego, uma saudade, talvez, daquilo que estava sendo destruído, que Deus condenou. Uma falta de compromisso total com o livramento. E é interessante que o texto faz questão de dizer que Deus lembrou-se de Abraão ao salvar Ló. Conecta essa salvação à aliança, à intercessão que Abraão tinha feito antes. Ah, bem lembrado. Faz essa conexão importante. Mas a história não acaba bem para Ló, né? Ele fica com medo de ficar em Zoar também e vai para uma caverna, se isola com as filhas. E aí a coisa toma um rumo bem sombrio. Pois é, as consequências a longo prazo, né? O medo leva ao isolamento. E as filhas, achando que não tem mais homens, que o mundo acabou ali, elas tomam uma atitude desesperada e moralmente condenável. Embebedam o pai para ter filhos com ele. Nossa, é pesado. Muito. E dá para ver aí os ecos de Sodoma, talvez, a normalização do pecado, a lógica distorcida pelo trauma, pela influência daquele ambiente que viveram. E disso nascem os Moabitas e os Amonitas, povos que vão ter uma relação bem complexa com Israel depois.
Mostra como as escolhas e o ambiente moldam o futuro, né? Exatamente. Então, pensando em tudo isso, Gênesis 19 nos deixa com essa imagem forte, né? Juízo divino contra o pecado que se enraizou, mas também uma misericórdia que insiste, que puxa pela mão. Sim, uma tensão constante. E mostra o perigo de se apegar demais às coisas daqui, né? As consequências trágicas de escolhas que comprometem nossos valores. Sem dúvida. Fica a reflexão sobre a importância de uma obediência total, sabe? Sem hesitar, sem olhar para trás. A história de Ló é um alerta muito poderoso. Um alerta sobre como o ambiente pode nos influenciar e a necessidade de romper de vez com aquilo que Deus condena. Vigilância espiritual constante, né? Com certeza. E fica aí uma provocação final para nossa reflexão. Como será que a nossa proximidade, às vezes até a familiaridade com a cultura ao redor, pode devagarinho ir minando nossos próprios valores, nossas decisões, mesmo quando a gente acha que está seguro? Pessoal, gostaram dessa análise? Esperamos que sim. Então, não esquece de curtir o vídeo, compartilhar com mais gente que pode se interessar e, claro, se inscreva aqui no Pode Crer na Bíblia para não perder os nossos próximos estudos, tá bom? Muito obrigada pela companhia e até a próxima!